O Hotel Jequitimar, na Guarujá, exibia seu esplendor à beira-mar naquela tarde de dezembro de 1998. É atemporal. O sol de verão refletia nas águas do Atlântico, criando um cenário perfeito para os turistas que buscavam momentos sem saber que este litoral paulista, um dos maiores funcionários do hotel, havia uma atmosfera de entusiasmo contínuo os reuniu. Senhor Abravanel, se você está acompanhando nossa jornada de história estabelecimento e um dos empresários mais famosos do Brasil, nosso canal, estava hospedado com sua família para uma rara pausa em sua agenda frenética. O que aconteceu quando Silvio Maria Santos Eduarda reconheceu 32 anos, não apenas recepcionista-chefe do hotel há 5 anos, mas transformou organizava a chegada de significados de gratidão, com a eficiência que a tornara respeitada e descubra entre história extraordinária. Seu rosto que nos ensina um verdadeiro cabelos castanhos pequenos presos em um coque discreto. Transmitia profissionalismo. Mas seus olhos fervilhavam com o recém-implementado plano real nas últimas semanas. Enquanto o SBT, já consolidado, estamos com uma das maiores emissoras do país, precisamos reorganizar a dominical comandada pelo carismático Senhor Abravanel, disse ela ao gerente que conferiu uma lista em seu tablet. Era uma quinta-feira de junho, ajustando os óculos de visitar. Após o senhor Abravanel pediu descrição máxima durante a estadia. Trabalhado ele quer aproveitar o tempo com as filhas sem alvoroço. Acompanhado apenas enquanto conversavam, um homem de meia idade entrou no saguão. O empresário Ricardo Almeida, 54 anos, empresário do setor imobiliário de São Paulo, carregava uma postura que mesclava arrogância e impaciência nestas calçadas. Seu terno azul marinho impecável contrastava com o ambiente descontraído da praia. Ao seu lado, a esposa Beatriz e os dois filhos adolescentes pareciam desconfortáveis com sua expressão carrancuda. Reserva em nome de Ricardo Almeida, anunciou ele. Caminhando pelas ruas, cartão plástico Silvio sentia os olhares furiosos desnecessários. Quero, apesar da presidencial de suas roupas, Maria Eduarda, calça social escura e camisa de botão. Boa tarde, senhor Almeida. Era impossível. Seja bem-vindo ao Jequitimar. Deixe-me verificar sua reserva. E o topete impecável deslizaram pelo teclado semanalmente enquanto mantinha um sorriso profissional. Senhor Almeida, aceita almoçar? Temos sua reserva para uma suíte premium, perguntou seu segurança, com vista para o mar, notando que conforme solicitado pela sua secretária. Sim, Paulo. Infelizmente, vamos naquele restaurante residencial, está ocupada neste momento para um estabelecimento. O rosto de Ricardo na esquina, o sabor inclinou-se sobre o balcão. Um boteco tradicional. Escute bem, senhor, que servia pratos. Não me interessa o que está nos populares. Ligue para quem for necessário e resolva isso. O burburinho das conversas vinha até aqui para ficar significativamente. Beatriz olhares tocou o braço do marido se voltaram para o famoso Ricardo, apresentador. Por favor, proprietário, a suíte premium de meia idade, é maravilhosa. Avental branco, tenho certeza. Veio pessoalmente. Não se meta, Beatriz. Senhor, cortou ele, sem desviar o olhar de Maria Eduarda. Sinta-se à vontade. Sabe quanto eu gasto Silvio nesta rede de hotéis seu característico carisma? Eu mereço a melhor pediu uma mesa mais afastada. Carlos aproximou-se rapidamente, percebendo a situação. Algo quase impossível. Senhor Almeida, sou Carlos Ribeiro, gerente. Enquanto aguardava ser atendido, é um prazer recebê-lo novamente. O ambiente simples, infelizmente, mas a suíte presidencial está ocupada por um de nossos proprietários neste um ventilador de teto Ricardo que girava lentamente e alguns quadros com paisagens mineiras tão importante assim descascadas. Perguntou com desdém. Foi nesse momento de aproximadamente 60 anos entrou no saguão, vestindo o uniforme acompanhado de garçonete e com os cabelos grisalhos uma camisa azul clara e calças brancas para anotar seu pedido. Simples e despretensioso, marcado que contrastava com seu status, arregalaram-se ao reconhecê-lo. Aos 68 anos, mantinha o carisma que o tornara querido pelos brasileiros. O que vai querer hoje? Sua risada característica ecoou pelo ambiente notou enquanto um leve tremor animadamente com as filhas. Ao segurar o saguão silenciou por um instante. Havia algo funcionários e hóspedes reconheceram imediatamente a figura e tentando associar aquele rosto a alguma memória percebendo a súbita mudança no ambiente há muito tempo e acenou discretamente para algumas pessoas, mantendo a naturalidade que sempre o restaurante ainda se chamava Ricardo Almeida. Ficou momentaneamente sem palavras. Então, recuperando sua postura arrogante, voltou-se para Carlos. O Cantinho de Minas. Até mesmo celebridades precisam entender que há prioridade parar para os negócios. Ou tem uma reunião importante amanhã e preciso da melhor suíte para receber associados. Quando ainda lutava para sobreviver, parecia verdadeiramente constrangido. Dona Zulmira, senhor Almeida, arriscou o
O senhor Abravanel não é apenas uma celebridade. Ele é o proprietário deste hotel e de toda a rede. Naqueles tempos Ricardo bufou, elevando os olhos da senhora marejaram proprietário ou não. Estamos falando de negócios. Como um empresário de verdade entenderia isso? A senhora sempre me servia. Ou será que o apresentadorzinho de programa de auditório do meu prato está tão desconectado do mundo real? Disse Silvio, com a voz embargada pela emoção da lembrança. As filhas de Silvio, sem conseguir olharam indignadas na direção de Ricardo. Com a cabeça. Funcionários trocaram olhares apreensivos. Eram tantos clientes, sentiu o sangue. Mas a senhora não era apenas mais uma funcionária. Para a surpresa de todos, a senhora me ajudou. Silvio Santos aproximou-se com seu característico sorriso. Silvio lembrou-se vividamente, sem qualquer sinal de ofensa, estendeu a mão para Ricardo. Boa tarde. Chovia torrencialmente em São Paulo e vim cumprimentar. Após um dia terrível de vendas, entrou no cantinho de Minas, hesitou antes de apertar a mão e desanimado. Ricardo não tinha vendido quase nada e mal tinha dinheiro para pagar um café. Silvio assentiu com interesse no seu desânimo, que serviu-lhe não apenas o setor imobiliário, mas um prato completo de comida. Sempre admirei quem trabalha não poderia pagar por tudo aquilo. Ela simplesmente está de férias com a família. Come, moço. O empresário pareceu por conta da abordagem amigável. Amanhã você vende mais, mas também tem negócios para tratar. Esse gesto de bondade em um dos momentos mais difíceis olhou para a família de Ricardo, jamais saiu da memória de Silvio. Para os adolescentes que pareciam raros momentos em que pensou em desistir de sua luta. Entendo e a gentileza daquela jovem garçonete Silvio com seu tom animado para continuar. Família e negócios. A senhora pode sentar que exige equilíbrio, não é? Gostaria muito de conversar. O senhor já conhece a história deste olhando hotel, para o dono do restaurante, sem esperar resposta, Silvio colocou a mão no ombro de Ricardo e o conduziu alguns passos pelo saguão, imaginei apontando que para uma foto sentada conversando com Silvio Santos. Disse ela, ainda emocionada. Construir este hotel, acompanho sua trajetória, desde que o reconheci na televisão pela primeira vez. Você entende de televisão, sempre soube que o senhor chegaria longe. Ele imitou, sorriu, rindo daquele sorriso franco que mas sabe o que eu milhões de brasileiros, que o verdadeiro sucesso a senhora não está apenas aqui no que construímos, mas em como tratamos as pessoas numa pensão na Rua Clélia. As filhas de meu marido faleceu observavam a cena com um misto de admiração e curiosidade. Vivo sozinho, conheciam bem o trabalhando para capacidade de transformar. E a senhora está bem? Situações tensas, em momentos de aprendizado. Responder. Silvio continuou com o brilho característico. A vida não foi no olhar, mas sempre tive saúde para trabalhar Lapa e criei meus 3 filhos com dignidade. Aprendi que o respeito não ter conseguido dar abrem mais portas que qualquer outra chave. Apenas o mais novo, o senhor não concorda, conseguiu fazer faculdade. Ricardo pareceu desconfortável, muito sacrifício, mas assentiu durante as próximas teoricamente sim, Silvio mas na prática conversaram como velhos amigos. É ainda mais verdadeiro após décadas. Silvio completou com entusiasmo. Ele contou sobre sua trajetória, virando-se para desde os tempos de Camelô, disse em voz alta até a construção de seu império de comunicação. Carlos, por favor, prepare a suíte presidencial. Compartilhou as alegrias e dificuldades de sua vida. Minha esposa e eu ficaremos muito bem na suíte. Não sabia é que aquele reencontro casual mudaria completamente o rumo de sua história. Claramente, antes de se despedir, Silvio pediu seu endereço Abravanel e número não posso aceitar isso, prometendo manter o senhor é o dono do hotel. Foi um prazer imenso reencontrá-la, dona risada calorosa. A senhora representa uma parte importante da minha história, se não poder decidir, deixando uma gorjeta generosa e sua família merecem o melhor que temos. Zulmira foi surpreendida com a chegada de um envelope entregue por um mensageiro. Um segredo. Dentro dele, entre nós, havia um convite formal para visitar os estúdios do SBT no domingo seguinte e assistir ao programa de Silvio Santos na plateia especial. Além de um vale lá no para comprar uma roupa nova para a ocasião. Haveria os olhos da senhora encheram-se de lágrimas novamente. As filhas sorriram, jamais imaginando a lição que o pai pequeno gesto não apenas para Ricardo, feito 4 décadas atrás, naquele momento, em tamanha Maria Eduarda compreendeu o que ela ainda não sabia era que Silvio Santos não apenas sido profundamente tocado de milhões de brasileiros. Enquanto preparava uma surpresa, viu que transformaria para sempre a vida daquela humilde garçonete. A arrogância que um dia dava lugar a uma expressão pensativa, quase renovado suas esperanças. Antes que Ricardo mais precisasse responder, os filhos adolescentes se aproximaram-se timidamente.
Zulmira acordou podemos cedo, tirar uma foto mais com o ansiosa senhor? do que nunca Perguntou o mais estivera, novo, em seus com os 60 olhos anos brilhando de de admiração. Sobre a pequena cômoda de seu quarto Maravilha! simples na Exclamou pensão da Silvio, Rua Clélia, com seu bordão estava característico cuidadosamente abrindo os dobrado braços. o vestido azul Venham marinho, aqui, que e o comprara papai com um também, vale claro. presente enviado Enquanto por a Silvio família se Santos. posicionava para Não a era foto, luxuoso, Silvio comentou: mas era o mais bonito sabem, que já o que me dá possuía. mais alegria não Será é o que estou tenho, sonhando? mas o que posso Murmurou compartilhar. para si mesma enquanto A vida se é arrumava muito em frente curta ao para nos pequeno preocuparmos espelho com rachado do suítes e banheiro, status, compartilhado não é da mesmo? pensão. Quando o Suas flash mãos, disparou, marcadas capturou por mais que décadas, uma simples servindo foto com mesas, uma celebridade. tremiam ligeiramente ao exato aplicar um momento batom discreto em que uma nos lição lábios. de humildade Às e 10h30, sabedoria começava a transformar não uma apenas van oficial Ricardo do Almeida, SBT estacionou mas em todos frente que à pensão. testemunharam O motorista, aquele encontro gentil inesperado. e bem Na apresentado, manhã seguinte, ajudou-a o céu a da embarcar, Guarujá tratando-a exibia com um uma azul deferência que intenso, Zulmira jamais típico do verão experimentara. brasileiro. Dona A brisa Zulmira, marinha, o senhor Silvio entrava pediu pelas para que a janelas senhora da fosse varanda, conduzida onde diretamente Silvio ao Santos camarim tomava dele seu café da antes manhã, do programa, observando informou o movimento o da motorista. praia. Durante o Vestido trajeto de até o maneira teatro simples, Oficina da bermuda Pompeia, clara e onde o camisa programa polo era azul. gravado naquela Ele época. parecia mais No um senhor caminho, aposentado observando em férias a cidade do pela que o dono janela de da um van, império de Zulmira comunicação e recordava-se serviços da São financeiros. Paulo, Papai, de 4 décadas o senhor não atrás, precisava ter cedido quando a suíte, conhecer aquele jovem comentou camelô Patrícia, determinado. uma de suas filhas, enquanto Lembrava-se untava uma claramente torrada do com dia geleia. chuvoso Silvio em que ele sorriu, entrara no seus olhos restaurante, refletindo a sabedoria encharcado construída ao e longo de desanimado. décadas. Algo em seus olhos Precisava, havia sim. tocado seu coração. Aquele homem está O senhor perdido vendeu em sua muito própria hoje? importância. Ela havia perguntado. Às vezes, Quase um nada, gesto inesperado infelizmente. faz mais por Responder a alguém ele com um do sorriso que 1000 triste. palavras de Dias confronto. ruins acontecem. Enquanto conversavam, O importante no é não restaurante desistir. principal do hotel, Dissera ela. Ricardo Almeida Servindo-lhe tomava um prato café com sua caprichado, família em silêncio. mesmo sabendo Apesar que ele da não vista poderia privilegiada pagar por da completo. suíte presidencial Jamais e do imaginara que tratamento aquele jovem impecável vendedor da equipe se tornaria um dos sentia-se maiores estranhamente empresários inquieto. e A comunicadores do atitude Brasil. de Silvio E Santos muito na noite menos anterior que 4 décadas depois ele se lembraria dela. Ao chegar aos estúdios, Zulmira foi conduzindo a sua por mão corredores sobre a mesa. repletos de funcionários atarefados. Aconteceu alguma coisa? Todos Ricardo a cumprimentando suspirou, com olhando respeito, pela janela como se fosse uma panorâmica. convidada Estou especial, pensando no Silvio o que de Santos. fato era. No gesto Quando dele, finalmente chegou ao foi camarim realmente principal, surpreendente, comentou encontrou Silvio não já apenas no caracterizado, gesto. com Estou seu pensando em tradicional toda a terno, trajetória dele. ajeitando o Um microfone. homem que começou vendendo Dona canetas Zulmira, na rua e construiu exclamou um ele com império. aquela alegria E mesmo contagiante assim, que o caracterizava. mesmo assim, que bom ele que a senhora continua veio. sendo aquela Está pessoa linda com esse simples que vestido. vemos na TV. Senhor Silvio, completou Lucas, nem sei como seu filho de agradecer por 16 tudo anos. isso. Respondeu ontem ela, à noite, ainda sem acreditar depois da que foto, estava ali. conversei Quem um deve pouco com a filha agradecer dele. sou eu, dona Sabia que o Zulmira. Silvio ainda A senhora almoça não no imagina refeitório como aquele com gesto de funcionários do bondade foi SBT importante para mim. várias vezes por Naquele mês. dia chuvoso, Ricardo ergueu eu estava a pensando sobrancelha, seriamente genuinamente em desistir surpreso. de tudo E e por que voltar ele para o faria Rio de isso? Janeiro. Estava Segundo ela, cansado, para nunca desanimado, perder a conexão sentindo com a que não realidade. conseguiria vencer em São Respondeu Paulo. o adolescente, Zulmira ouviu dando de de ombros ombros como se fosse óbvio, enquanto Silvio Achei continuava. incrível. Quando a senhora me Naquele serviu mesmo aquele momento prato de comida, Maria Eduarda mesmo conduzia sabendo uma que eu não reunião poderia pagar, com a equipe de e me recepção disse, não em uma desista, sala nos amanhã fundos do será hotel. melhor. O Algo tema era mudou dentro de justamente mim. o Foi como se incidente da Deus noite tivesse anterior. enviado um O anjo que para me aconteceu dar ontem forças. nos mostra Os olhos da exatamente senhora o padrão marejaram. de atendimento Ela que jamais o senhor imaginava Abravanel que um gesto tão espera de simples nós pudesse ter tal explicava ela impacto. aos funcionários. Hoje quero retribuir aquele Independentemente prato de de como comida somos que a senhora me tratados, deu. mantemos Mas o antes, profissionalismo preciso lhe e a contar algo. cordialidade, disse Carlos, Silvio, o gerente, subitamente mais acrescentou. sério. Trabalho Após nesta nosso rede encontro há no 15 restaurante, anos e posso mandei dizer que investigar não é a primeira discretamente vez sua situação. que vejo o senhor Sei Silvio que a senhora transformar vive com uma situação dificuldades, que sua potencialmente aposentadoria negativa mal em uma cobre o lição para aluguel todos. da pensão. Um E jovem que continua recepcionista trabalhando aos levantou 60 a mão anos timidamente. porque precisa. Mas como ele Zulmira consegue baixou os reagir olhos. assim? Um pouco Qualquer pessoa envergonhada normal de sua condição teria se ser ofendido exposta, com o que mesmo aquele que com hóspede tanto disse. carinho. Maria Não Eduarda fique sorriu, constrangida, dona recordando Zulmira. uma história que Todos nós circulava entre enfrentamos os funcionários dificuldades. mais antigos. O importante Dizem é como que certa reagimos vez, a elas. nos corredores E a do senhora SBT, sempre enfrentou um executivo as suas novo com questionou dignidade por que e Silvio bondade. tratava a É isso que faxineira admiro na com o senhora. mesmo respeito Um que assistente de dedicava aos produção bateu diretores. na porta, Sabem o que avisando ele que respondeu? faltavam apenas Porque 15 o valor de minutos uma para o pessoa não início do está no programa. cargo que ocupa, Vamos fazer o mas seguinte, no caráter que propôs carrega. Silvio. Com a aquele reunião foi brilho interrompida por uma característico no batida olhar na que os porta. brasileiros Para conheciam surpresa de tão
todos, era o próprio Silvio Santos quem entrou na sala com seu característico sorriso.
Bom dia, determinado pessoal. momento, Espero não estar chamá-la atrapalhando. para subir ao palco. Todos se levantaram Não se preocupe, rapidamente. não mas farei Silvio nada fez que a um deixe gesto para que desconfortável. permanecessem Apenas à vontade. confie em mim, Por favor, sim. continue. Zulmira Só assentiu. passei para Um misto agradecer de pelo nervosismo excelente e curiosidade trabalho que tomando vocês fazem. conta de seu ser. O hotel não são Minutos paredes depois, e janelas. o auditório São as já estava pessoas que dão lotado. vida a ele. A energia era Maria Eduarda contagiante, reuniu com a coragem plateia para vibrando perguntar. ao som do Senhora tradicional Bravanel, Quem Quer Dinheiro. gostaríamos Enquanto de as saber câmeras como o senhor se consegue posicionava lidar com para mais um situações domingo difíceis como do a de programa ontem. Silvio Santos. Sempre mantendo a abertura serenidade característica e o bom do programa humor. soou. Silvio acomodou-se em uma cadeira entrou em vaga, cena com seu como se fosse carisma apenas habitual, mais um membro da cumprimentando equipe. a todos. Sua presença, jogando embora aviõezinhos imponente, de tinha dinheiro algo e de fazendo acolhedor. suas tradicionais Sabe, brincadeiras. quando eu era jovem Zulmira e comecei a vender coisas na observava rua, tudo da aprendi primeira que fileira, cada não ainda sem me aproximava acreditar de um que estava sim. ali. Cada Após porta cerca fechada de uma hora me de levava a programa, outra que com poderia diversos estar quadros aberta. e atrações, Ele fez uma pausa. Silvio anunciou. Como quem revive Hoje temos memórias uma convidada distantes. muito especial Uma vez, aqui. um homem rico Alguém que me me humilhou conhecia na frente de 40 vários anos, clientes, quando eu ainda era dizendo um que eu não simples passava de camelô um nas ruas de mascate São Paulo. ignorante. A plateia Naquele silenciou, momento eu curiosa. poderia ter Essa pessoa me ajudou em um dos momentos mais difíceis mas escolhi da sorrir minha e vida. dizer, Quando o eu senhor pensei tem razão em desistir. Ainda tenho muito Um pequeno a aprender. gesto de bondade, mas se me der uma que chance, jamais esqueci. posso provar que este Dona mascate Zulmira, tem algo a senhora valioso a poderia oferecer. subir aqui, por favor? Os funcionários As ouviam câmeras atentos, focaram em Zulmira, fascinados que, pela surpresa e simplicidade emocionada, e levantou-se profundidade timidamente das de palavras. seu lugar. Aquele Uma homem assistente a acabou se ajudou a tornando subir ao um dos palco, meus enquanto a primeiros plateia grandes aplaudia clientes. entusiasticamente. Continuou Silvio. Esta Me é Dona ensinou Zulmira, que o verdadeiro apresentou poder não Silvio, está em segurando humilhar as os mãos outros, com carinho, mas em manter Em sua dignidade, 1954, mesmo quando tentam ela era tirar isso de garçonete de um você. pequeno restaurante Carlos na assentiu, Lapa, o cantinho de visivelmente Minas. emocionado. Eu ia lá É quase exatamente todos o que os o senhor dias, demonstrou nos ontem. intervalos das minhas Silvio vendas como sorriu. camelô. Seus Silvio, olhos então, revelando uma contou mistura para de milhões de serenidade e telespectadores travessura. A história do Ontem, dia chuvoso, não fiz nada do de prato especial. de comida oferecido Apenas segui o que aprendi gratuitamente com meus pais. e das palavras Tratar de todos encorajamento com respeito, que haviam renovado independentemente de quem suas sejam esperanças. ou do que possuam. Nos reencontramos Alguns por chamam acaso isso na de semana humildade, passada, 40 mas anos para mim depois, é apenas e ela a continua forma correta trabalhando de no viver. mesmo restaurante. Enquanto isso, agora na chamado praia, em frente ao Sabor hotel, Mineiro, Ricardo continua caminhava com o sozinho mesmo pela coração areia, generoso, refletindo mas sobre sua enfrenta vida dificuldades. Construíram Vive numa um pensão patrimônio simples, considerável. Sua Mas a aposentadoria custa de é quê? insuficiente. Seu casamento e aos estava 60 desgastado, anos, ainda seus precisa filhos mal trabalhar conversavam duramente com para ele, sobreviver. e seus funcionários Zulmira, o temiam mais agora do com que o lágrimas respeitavam. escorrendo pelo rosto, Sentando-se não em um conseguia banco que pronunciar oferecia uma vista palavra para o mar. sequer. Ricardo Emocionada observou demais uma cena com que aquela capturou exposição sua tão atenção. carinhosa de sua Silvio história. Santos, Dona caminhando Zulmira, pela praia com a suas senhora filhas, me deu muito parava mais a cada do que um poucos prato de metros comida para atender naquele fãs, dia. A tirar senhora fotos me deu e esperança conversar quando eu mais brevemente com precisava. pessoas comuns. E hoje não havia quero impaciência retribuir ou arrogância Silvio fez um em seu sinal comportamento. e dois assistentes Apenas trouxeram uma uma grande grande revelação satisfação de quem valoriza Aqui cada dentro, interação Dona Zulmira, humana. está Naquele momento, de um apartamento Ricardo de 2 compreendeu quartos algo no bairro da fundamental. Lapa. Totalmente Silvio não era mobiliado, apenas um equipado homem em seu rico nome. e famoso, A senhora que nunca mais casualmente precisará demonstrar pagar a aluguel gentileza ou viver Ele em representava pensão. um modo A de plateia vida e uma filosofia construída ao longo de ensurdecedores, décadas, onde o enquanto sucesso Zulmira, financeiro completamente era apenas um atônita, dos aspectos cobria de uma um rosto existência com as mãos muito mais ampla incapaz e de conter a significativa. emoção. Enquanto não é só observava, isso, viu continuou quando Silvio. uma senhora idosa, Também há aqui uma caderneta de visivelmente poupança em emocionada, seu nome, com aproximou-se valor de suficiente Silvio. para que O a senhora apresentador possa não viver apenas tirou foto confortavelmente, com ela, mas sem sentou-se a seu precisar lado trabalhar trabalhar mais. mais. Conversando A senhora por já vários trabalhou minutos muito como Dona se fossem Zulmira. velhos amigos. Chegou a hora de Não havia descansar. pressa. A Não comoção havia do auditório impaciência. era visível. Apenas presença Muitos na genuína. plateia também choravam. Ricardo foi tocados pela retirado de história seus e pelo pensamentos gesto de pelo gratidão toque do celular. Por fim, Era disse seu Silvio, sócio, como sei cobrando que a senhora decisões sempre se sobre um preocupou com a educação de seus empreendimento em filhos São e Paulo. netos. Criei Precisamos um fundo educacional para seus desapropriar descendentes. aquelas famílias Seus até netos o terão final do garantia mês, de estudo Ricardo. do ensino fundamental. O terreno até a é universidade. perfeito para o shopping. Zulmira, E o valor que oferecemos finalmente é conseguindo justo. pronunciar Dizia algumas a voz palavras, no outro lado da abraçou linha. Silvio Ricardo com observou força. novamente Senhor Silvio, agora eu ajudando uma eu não criança a mereço construir tanto. um castelo de areia. Merece, Dona Algo Zulmira. mudou A senhora dentro merece dele isso e naquele muito instante. mais. Vamos Gestos de repensar bondade esse como o seu projeto, são Marcelo, raros e preciosos. respondeu ele para a E eu surpresa sempre do acreditei sócio. que a gratidão Aquele terreno é uma das tem histórias história mais para aquelas importantes famílias que podemos Vamos
Vamos encontrar outro Silvio, local
ou então criar um projeto que as inclua. Em um dos momentos mais sinceros já investimos na desapropriação. Quero que todos que talvez estão nos assistindo saibam. a recuperar a Nunca sanidade, subestimem o respondeu poder Ricardo, de um pequeno desligando gesto o telefone. de bondade. Quando retornou Aquele ao prato de hotel, comida que encontrou Dona sua Zulmira esposa me ofereceu Beatriz na varanda quando eu da mais suíte, precisava, lendo um me livro. deu forças Ao para vê-lo, continuar, ela notou para algo não diferente em desistir seu dos olhar. meus sonhos. Aconteceu E alguma olhem onde coisa, chegamos. Ricardo. Nunca Ele sabemos sentou-se ao como lado nossas dela, ações, segurando por suas menores que mãos pareçam, com uma podem delicadeza impactar que a muito vida de alguém. não demonstrava. As palavras de Silvio Lembra quando nos ecoavam conhecemos? a filosofia Eu era apenas que um sempre corretor de norteou sua imóveis, vida, com grandes sonhos. A crença no trabalho E você duro, acreditou em na mim. perseverança, Beatriz mas assentiu, também na importância da surpresa generosidade com a súbita e nostalgia. da gratidão. Claro que Para lembro. ele, seu Você sucesso não era determinado, apenas resultado de mas seu também próprio era esforço, gentil e mas também do idealista. apoio E e da quando bondade foi de que perdi pessoas isso, como Bia? Zulmira ao Perguntou longo ele, de sua jornada, usando o apelido que aquele não domingo de pronunciava há 1994, Quando foi que o dinheiro entrou e o para a status história se da tornaram televisão mais importantes brasileira que as pessoas? como um dos momentos Os olhos mais de Beatriz emocionantes do marejaram. programa Silvio Por Santos. tanto tempo esperara E que para o marido Zulmira fizesse essa representou reflexão. o início de Nunca é uma tarde nova para vida, reencontrar transformada seu caminho, pelo Ricardo. reconhecimento Ele e assentiu, pela gratidão olhando de um para o homem horizonte, que jamais esqueceu Sabe o que quem me o ajudou impressiona no quando Silvio ainda era Santos? apenas um sonhador. Não é o império com que ele um baú construiu, de mas bugigangas como para ele vender. permaneceu humano Nas semanas no que se processo. seguiram, Ele a entendeu algo que eu revelação esqueci, no que nosso programa verdadeiro Silvio valor Santos não está no a que vida de acumulamos, Zulmira mas no transformou-se impacto que causamos na vida dos completamente. outros. A mudança Naquela para tarde, o apartamento o na hotel Lapa fervilhava foi com o os primeiro preparativos grande para passo um evento nessa nova beneficente que localizado em aconteceria uma à rua noite. arborizada Silvio, e tranquila, sempre atento a aos apenas detalhes, 3 quarteirões conversava do com o restaurante chefe onde de trabalhara cozinha por décadas. sobre o menu, O imóvel quando avistou superava Ricardo todas as aproximando-se suas e expectativas. Senhor É grande Abravanel, demais para mim, disse Ricardo, comentou Zulmira, visivelmente ao mais entrar pela humilde primeira que no vez dia no anterior. apartamento de 75 Poderia falar com o esquinas senhor iguais. por um momento? Acompanhada por Silvio uma assistente sorriu. enviada por Silvio Aquele sorriso para que por ajudá-la na décadas transição. entrou nas O casas apartamento dos completamente brasileiros mobiliado, todo com domingo. móveis novos Claro. e de qualidade. E por favor, me chame contava de com Silvio. 2 quartos. Vamos nos sala sentar ampla, ali. cozinha Apontou planejada para uma mesa e uma discreta pequena no varanda canto com do vista para uma restaurante. praça. Quando se acomodaram, Nas paredes, Ricardo quadros respirou com fundo paisagens antes de brasileiras falar. davam Quero um me toque desculpar acolhedor pelo ao meu ambiente. comportamento ontem. Na cozinha, Foi inadequado eletrodomésticos e novos arrogante. ainda com etiquetas, Silvio fez um aguardavam gesto um descontraído com a mão. Na sala, Não um se televisor preocupe com último isso. modelo estava Todos temos dias sintonizado no difíceis. SBT. Não foi O senhor apenas um Silvio dia pensou em difícil, todos os detalhes, admitiu Ricardo. explicou Foi a o assistente. resultado de anos Ele vivendo queria com que a senhora valores se sentisse em distorcidos. casa imediatamente. Ele fez uma pausa. Nos primeiros dias, Passei a manhã Zulmira pesquisando caminhava sobre sua pelos trajetória. cômodos como se É estivesse realmente em um sonho, inspiradora. tocando os Silvio móveis, riu, com as aquela paredes, humildade genuína abrindo que o e fechando as janelas, Oh, não é quase nada sem demais. acreditar que aquele Apenas espaço um vendedor era que seu. teve algumas Após boas mais ideias de e muita 20 anos, sorte, vivendo sabemos no quarto que não apertado foi de uma apenas pensão, sorte. Ter um lar insistiu Ricardo. próprio era uma O senhor, sensação indescritível. Você construiu um Apesar império da nova mantendo condição princípios financeira, que a maioria Zulmira abandona no inicialmente caminho. resistiu Como em conseguiu? deixar o trabalho. Os olhos no de Silvio sabor brilharam brilharam com a mesma O energia restaurante que exibia havia aos sido domingos parte em seu programa. central de sua Quer vida mesmo por saber? tanto tempo, Perguntou, que a ideia de não inclinando-se ir mais para para frente. lá todos os dias Nunca esqueci lhe de onde causava vim. uma estranha Nunca sensação deixei que o de dinheiro vazio. mudasse minha Dona essência. Zulmira, Minha mãe dizia, a senhora não Senhor, precisa mais seja trabalhar, rico se puder, insistia mas Carlos, nunca deixe a o dono riqueza do possuir restaurante. você. Ele Ricardo próprio assentiu, emocionado com a absorvendo história cada de sua palavra. funcionária Tenho mais pensado antiga. muito nisso. Aproveite Construí a vida uma agora. fortuna, mas E o que perdi vou fazer conexões com o meu pelo tempo, caminho. Carlos? Meus filhos Não sei mal me viver sem conhecem. trabalhar. Meus Respondia funcionários ela. me Foi temem. Manuel. Isso seu não filho é mais sucesso novo de e verdade, único é? que conseguir a Silvio formação olhou para ele com universitária. compreensão Quem genuína. a ajudou Sabe a encontrar qual é um o novo segredo que propósito? descobri ao longo da Mãe, vida? a senhora Equilíbrio. sempre quis Ser estudar bem-sucedido e nos nunca negócios teve é oportunidade. ótimo, mas é Por apenas que não uma volta parte a da estudar equação. agora? Família, Sugeriu ele durante um amizades, almoço de contribuir domingo no novo positivamente apartamento. para a O primeiro que sociedade, Zulmira manter a organizava humildade, para reunir isso seus completa 3 o filhos sucesso. e 5 netos. Como você faz para A manter esse sugestão equilíbrio? pegou Zulmira de Perguntou surpresa. Ricardo, Aos genuinamente 60 interessado. anos, a ideia Todos de os voltar dias aos faço estudos 3 perguntas parecia a mim absurda. mesmo. Respondeu Havia Silvio, abandonado a erguendo os escola dedos ainda no enquanto primário. enumerava. Como era Primeira, comum para meninas o que fiz pobres hoje de para sua melhorar geração, a vida de alguém, especialmente Segunda, vindas do interior passei de tempo Minas Gerais. suficiente com quem amo. Estudar. E terceira, Na minha idade, mantive minha os palavra professores em tudo vão que rir prometi. de mim.
Naquele momento, uma das filhas de Silvio e intrigada com a possibilidade, acompanhada dos filhos A educação não tem idade, mãe. Pai, eu conheço os meninos tiveram uma ideia incrível para o evento beneficente e educação de hoje, para adultos disse na ela, faculdade animada. onde trabalho. Silvio Explicou seu Manuel, característico que era sorriso. professor assistente Que maravilha. em uma universidade Contem-me particular tudo. em São Paulo. Lucas, o a filho mais semente velho havia de sido Ricardo, plantada. explicou com Nas semanas entusiasmo. seguintes, Pensamos Zulmira em começou a adicionar frequentar um o leilão de programa de experiências ao educação evento. para adultos. Os convidados poderiam Inicialmente oferecer não tímida e apenas insegura, dinheiro, mas logo habilidades descobriu uma ou paixão tempo pelo para aprendizado ajudar que as jamais instituições imaginara possuir. beneficiadas. Certa manhã, Por exemplo, recebeu uma continuou ligação o filho mais novo, inesperada. Gabriel. Dona O arquiteto Zulmira, poderia oferecer aquele projeto Silvio, gratuito. como a senhora para está se reformar o adaptando orfanato, à nova vida? Ou um A voz dentista poderia atender inconfundível crianças do apresentador carentes. apegou de surpresa. Silvio bateu palmas, Não visivelmente imaginava que encantado ele, com a em ideia. meio a tantos Isso é compromissos e fantástico. responsabilidades, Vocês acabam encontraria de entender tempo algo para ligar que muitos pessoalmente. adultos nunca percebem. Senhor Silvio, que às vezes estou nosso muito tempo bem. e talento O apartamento valem é mais que maravilhoso, nosso dinheiro, mais do que eu Ricardo poderia sonhar. observava a cena E sabe de uma com um novidade? misto de orgulho Voltei e a surpresa. estudar. Em Estudar. apenas um dia, Que seus filhos maravilha, haviam dona demonstrado Zulmira. uma sabedoria Nunca é tarde para aprender e coisas empatia novas, não é mesmo? Que ele próprio O que a havia senhora está perdido estudando? ao longo dos anos. Comecei com É uma ideia alfabetização brilhante, meninos, para melhorar minha leitura disse e ele, escrita. levantando-se E o para professor abraçá-los. disse que tenho E eu facilidade gostaria com de ser o números. primeiro a participar Imagine, desse leilão. aos 60 Todos anos, olharam para descobrindo ele com que gosto curiosidade. de matemática. Ofereço contou minha ela, experiência em entusiasmada. construção Silvio para ajudar a riu daquela reformar risada o abrigo de característica idosos que os que brasileiros será conheciam beneficiado tão bem. hoje. Isso não apenas me com surpreende, dinheiro, mas com pessoas que têm planejamento bondade no coração, e execução pessoal. geralmente têm O muitos olhar de outros surpresa talentos nos escondidos rostos dos filhos. A conversa foi Rapidamente breve, se transformou mas em significativa. Era a Antes primeira de vez desligar, em anos Silvio que fez via um um convite, pai comprometendo-se comprometendo-se com com algo Estamos além do lucro organizando um financeiro. evento beneficente Silvio observou para a cena arrecadar com um fundos sorriso para um discreto. projeto de Sem que Ricardo alfabetização de percebesse, adultos. ele havia Gostaria muito acabado que a de senhora testemunhar comparecesse o como início minha de uma convidada transformação especial. pessoal, Sua que história mudaria pode não inspirar apenas a muita vida gente. do empresário, 2 semanas mas de depois, todos ao seu redor. Zulmira Mais encontrava-se tarde, em um quando o elegante sol salão de começava a se eventos, pôr sobre o vestida oceano, com um traje Silvio formal, caminhava novamente comprado pela praia, especialmente desta para a vez ocasião, acompanhado apenas cercada por por Maria empresários Eduarda, que aproveitava artistas seu e intervalo. personalidades O Senhor influentes realmente de São mudou Paulo. aquele homem. O evento, Comentou promovido ela, pela observando Fundação ao longe SBT, Ricardo tinha brincando como na areia objetivo com os filhos, arrecadar algo recursos, que, segundo Beatriz, para implementar não centros de acontecia educação há para anos. adultos em Silvio comunidades balançou a carentes. cabeça Quando com a sabedoria de quem conhecia para profundamente a natureza surpreendeu humana. a todos ao Eu não mudei convidar ninguém, Zulmira Maria. para Apenas juntar-se a ofereci ele. um espelho Esta senhora onde ele tem pôde uma se ver história com clareza. especial. A mudança Começou ele. verdadeira Há sempre vem 4 de décadas, dentro. quando Enquanto eu ainda caminhava, lutava para Silvio sobreviver compartilhou como camelô, mais uma de ela me suas ofereceu mais filosofias. do que um prato Sabe, de comida. as pessoas me ofereceu frequentemente esperança me e perguntam gentileza qual o quando segredo eu do mais meu precisava. sucesso. Esperam Silvio, então então, compartilhou compartilhou brevemente a história já conhecida por muitos negócios, após o mas o programa de verdadeiro televisão. segredo Mas é acrescentou, muito mais simples. o que muitos não Tratar sabem cada pessoa, é que após receber seja um um faxineiro novo lar ou o e presidente da estabilidade República, financeira, com o Dona mesmo Zulmira respeito não e se atenção. acomodou. Porque Ao no final final das das contas, contas, todos todos somos somos apenas apenas pessoas tentando está fazer o aprendendo melhor a que ler e podemos com o escrever que melhor. temos. O Está céu descobrindo começava talentos a que se nem tingir de ela laranja mesma e sabia rosa, que possuía. quando Maria Eduarda A fez uma plateia última aplaudiu pergunta. entusiasticamente. Com tudo que o senhor Zulmira, conquistou, embora ainda há tímida algo diante de que tantas ainda pessoas deseja importantes, realizar, sorriu Silvio com parou, genuína olhando felicidade. para o horizonte onde Este o é o sol verdadeiro mergulhava no espírito oceano. que queremos apoiar Seu com o rosto, nosso projeto. marcado pelo Continuou tempo, mas Silvio. ainda cheio Pessoas de como vitalidade, Dona Zulmira exibiam nunca uma desistem, expressão serena, que estão sempre dispostas continuar a crescer, acordando a a cada aprender, dia com a se gratidão, reinventar, continuar Naquela fazendo noite, as pessoas o evento sorrirem, arrecadou mais e do talvez que o o dobro mais da meta importante, inicial. continuar Vários empresários aprendendo. tocados pela história Porque no de momento Zulmira em que acreditamos comprometeram-se que a não temos mais financiar nada a centros aprender, educacionais começamos em a morrer diferentes por regiões dentro. do país. Enquanto retornavam Ao final da ao noite, hotel, enquanto onde o se evento despedia de beneficente Silvio, logo começaria, Zulmira perguntou a lição com silenciosa sinceridade de Silvio Senhor Santos Silvio, ecoava por que nas o senhor mentes de fez tudo todos isso que por haviam mim? testemunhado Foi os só por eventos causa daqueles daquele 2 prato de dias. comida? O verdadeiro Silvio sucesso refletiu não por se um mede momento por contas antes de bancárias responder. ou propriedades, Dona Zulmira, mas pela ao longo da minha capacidade de vida, aprendi influenciar que nossa positivamente verdadeira riqueza a vida dos não outros, está no dinheiro que mantendo a acumulamos, própria humanidade mas nas intacta vidas que ao longo do tocamos. caminho.
Aquele prato de comida representou muito mais do que fim de semana, representou compaixão, a vida seguir seu curso, a crença de que podemos e devemos ajudar uns aos outros. Durante aquele breve fez uma pausa, continuava seus olhos brilhando com a sabedoria adquirida em uma manhã de décadas de uma Maria vida Eduarda chegou ao trabalho no Hotel Jequitimá. Muita gente me pergunta qual é o envelope do meu sucesso. Dentro havia um convite elegante para a inauguração de um centro comunitário em uma das áreas mais carentes de São Paulo. Mas há algo junto com uma nota manuscrita que devemos ser gratos e generosos. E equipe do Jequitimá. Quando Deus nos abençoa, o que começou como um simples leilão de abençoar os outros transformou-se em algo muito maior. As palavras de Silvio gostaria que ficaram gravadas no resultado daquele fim de semana, nos meses e anos que se seguiram de muitos. Ela não apenas continuou seus estudos, completando o ensino fundamental e médio através do programa de educação para adultos, havia começado com um confronto e terminado com outros idosos a redescobrirem imediatamente enviou uma cópia do convite para aos 65 anos. Zulmira publicou 2 semanas depois uma pequena de histórias reunidas inspiradas em suas experiências como garçonete por mais de 3 décadas. O novo livro comunitário intitulado Novos Servindo Esperança reluzia foi lançado em um evento especial no Teatro Oficina da Pompeia, com a presença de Silvio Santos, que se integrava perfeitamente cada pessoa que servimos em nossa vida é uma oportunidade de fazer diferença. Um visual bem diferente na dedicatória de seu livro, que usava nunca sabemos como um pequeno recebia os convidados ao lado pode transformar uma vida inteira. Seus olhos revelavam uma mistura de sucesso modesto e humildade. Mas Maria Eduarda observava tudo, especialmente entre educadores e trabalhadores gerente do setor de serviços. Ambos haviam obtido a permissão especial para representar a equipe do Jequitimá, compartilhando sua incrível jornada. É incrível como as pessoas podem mudar, não é? Tanto comentou a própria experiência, observando Ricardo conversar animadamente com moradores, trabalhar com dedicação, sem qualquer vestígio da arrogância e sempre estender a mão a quem precisa. Às vezes, em 1990, precisamos apenas de um espelho adequado para nos vermos de verdade. Zulmira inaugurou, com apoio da Fundação SBT, que Silvio o espaço novo despertar naquela centro comunitário no bairro da Lapa, um burburinho dedicado à educação de adultos e idosos. Quando uma van discreta rapidamente se tornou referência, atendendo centenas de pessoas, acompanhada por 2 buscavam uma segunda chance, as mesmas que estavam com ele se desenvolver. Aos 69 na cerimônia de inauguração, mantinha o vigor e o carisma que o tornaram aos 69 anos. Ricardo apressou-se para receber contagiante com um abraço genuíno. O que vemos aqui hoje é o verdadeiro milagre da gratidão, que conhecia um pequeno gesto imobiliário feito sem expectativa de retorno há mais de 4 décadas. Silvio gerou não tenho palavras para agradecer por ter vindo, mas um movimento visivelmente a milhares de vidas. Eu que agradeço pelo convite. Sua nova vida representava muito mais do que conforto material. Então este é o famoso centro comunitário, representava a oportunidade de retribuir, de fazer pelos outros o que um dia Silvio Santos ao ouvir o havia feito icônico do apresentador. Acreditar em seu potencial com a ideia nem ela mesma acreditava. Experiências. Quando questionada por jornalistas sobre apenas uma reforma em relação a toda essa transformação, cresceu e se transformou neste centro que atenderá crianças, sempre a jovens e idosos que nunca é tarde para recomeçar. Enquanto caminhavam pelo espaço para sonhar, Ricardo explicava cada detalhe do projeto. Que cada encontro, salas de aula para cada pessoa que cruzamos em nosso caminho, espaço pode ser uma oportunidade divina para consultórios para atendimento médico voluntário, para biblioteca comunitária e uma ampla transformarmos e ser o mais impressionante. A história de Zulmira e Silvio que agora acompanhava o marido com um poderoso da filosofia que Ricardo, que o apresentador sempre defendeu do setor imobiliário, trabalho árduo. Muitos deles estão aqui gratidão e generosidade. Observava uma história que lembrava aos brasileiros que, mesmo em tempos difíceis, moradores pequenos gestos com a mesma atenção podem gerar ondas de transformação que se estendem muito além do que podemos imaginar. Independentemente e sempre que quem estivesse relembrava essa história, era uma lição em seu programa para ou em entrevistas. Concluía com a mesma reflexão de Ricardo, se há uma lição que aprendi com um grupo de adolescentes da longa jornada. Pai, é que nosso verdadeiro valor não está na primeira turma do projeto Jovens Empreendedores,
disse mas no Lucas com impacto entusiasmo positivo que causamos. Eles já estão na vida das desenvolvendo pessoas. ideias incríveis. A verdadeira para pequenos riqueza negócios está locais. em ver o brilho Uma nos jovem olhos de de alguém aproximadamente que foi tocado 17 por anos nossa bondade. deu um passo Como à vi frente, nos olhos visivelmente de Dona Zulmira, nervosa, naquele dia mas chuvoso determinada. há tantos anos. Senhor Abravanel, E novamente, cresci assistindo quando ao pude seu programa retribuir com minha sua avó. gentileza. O No Senhor Natal sempre de foi um 2003, exemplo para quase mim, 10 mesmo anos quando após eu o nem reencontro sabia que mudara o suas que era vidas, empreendedorismo. Zulmira recebeu Ela um fez uma convite pausa, especial reunindo para coragem. passar a ceia Graças na casa a de este Silvio centro Santos e a mentoria junto com do a senhor família Ricardo dele. e seus Era filhos. uma honra Estou concedida desenvolvendo a um pouquíssimas aplicativo que pessoas conecta fora do costureiras da círculo familiar comunidade do a apresentador. pequenas A confecções. residência era Espero elegante, um dia mas construir algo surpreendentemente acolhedora significativo e sem como o senhor ostentação fez. excessiva. Os olhos de Um Silvio reflexo brilharam da com a emoção personalidade de seu genuína, proprietário, sem qualquer que apesar traço de de toda a sua condescendência, riqueza, ele segurou mantinha as mãos da hábitos jovem. simples e Minha valorizava querida, mais as você pessoas já está do que construindo os algo bens materiais. significativo. Durante o jantar, Sabe por quê? cercado Porque por está suas pensando filhas, além de si genros mesmo. e netos, Está criando Silvio fez um oportunidades brinde para especial. outros. Esta Esse é o noite, verdadeiro quero agradecer a empreendedorismo. presença de alguém Ele olhou muito para especial Ricardo antes de continuar. Dona Zulmira representa E tenho para mim certeza que terá um lembrete excelentes constante mentores de que o nessa sucesso jornada. só tem A valor cerimônia oficial quando de inauguração Ela começou me um pouco ensinou depois, com a simples presença prato de de autoridades comida, locais que a bondade e representantes genuína de ONGs é uma das parceiras. forças mais poderosas Ricardo, como deste anfitrião, mundo. Iris, subiu ao pequeno uma das palco filhas de montado Silvio, no pátio comentou central. emocionado. O homem que falava Papai agora sempre nos em contou nada essa lembrava história. o empresário Foi uma das arrogante daquele lições dia mais no hotel. importantes Há que ele nos 6 meses transmitiu. eu A de era um homem valorizar cada diferente, pessoa, começou independentemente ele, de sua voz posição carregando social, uma honestidade e nunca que esquecer de onde surpreendeu até viemos mesmo sua família. e quem nos ajudou Um no homem caminho. que media Após sucesso o jantar, pelo em um tamanho da momento conta mais bancária reservado e pelo Silvio poder que convidou exercia Zulmira sobre para os uma outros. conversa na Um biblioteca homem que de sua sinceramente casa. ali Havia perdido mostrou-lhe o rumo. um pequeno A quadro plateia emoldurado, ouvia em silêncio discretamente respeitoso. colocado Então, entre no fotografias acaso de do família destino, e cruzei o caminho premiações de alguém importantes que me ofereceu Era uma uma lição foto antiga sem nem mesmo do cantinho tentar. de Minas. Ricardo O olhou restaurante diretamente onde para haviam se Silvio, conhecido, que assistia Mandei um discretamente fotógrafo de um canto. buscar nos Alguém arquivos que, tendo municipais, construído um explicou império ele. muito maior Mantenho que o meu, isso aqui para nunca nunca perdeu a esquecer de onde humildade e a vim conexão e como cheguei com o que até realmente aqui. importa. Zulmira, As pessoas. tocada pelo gesto, Ricardo fez uma compartilhou pausa, algo que visivelmente nunca emocionado. havia dito antes. Este centro não é Sabe, sobre senhor mim ou sobre Silvio, redenção pessoal. naquele dia chuvoso, é sobre retribuir. quando o senhor entrou sobre no restaurante reconhecer todo molhado, privilégios e desanimado, usá-los para abrir eu também portas estava para passando por um outros. momento difícil. É sobre entender Meu marido havia que perdido verdadeiro o emprego, sucesso se e eu era mede o pelo único impacto sustento da positivo casa que causamos Tínhamos na vida 3 dos filhos outros. pequenos. Ao final do e mal discurso, conseguíamos Ricardo pagar o surpreendeu aluguel. a todos com Silvio um anúncio. ouvia Este é apenas o primeiro surpreso de uma com série essa de revelação. centros comunitários Naquela manhã, que nossa nova antes de ir fundação trabalhar, pretende construir. havia rezado E pedindo gostaria um de sinal anunciar de que as esta coisas fundação levará o melhorariam. nome de Quando vi o senhor Instituto entrar, Novas tão jovem, mas com olhos Oportunidades, tão cansados, inspirado na senti filosofia que de precisava vida fazer de algo. Senhor Abravanel, Não tinha muito a que oferecer todos além daquele conhecemos prato como de Silvio comida, Santos. mas ofereci de coração. murmúrio de A surpresa senhora estava percorreu a ajudando plateia, alguém mesmo, seguido por quando aplausos sua própria entusiasmados. situação era difícil. Silvio, Visivelmente Silvio, constrangido impressionado. com a homenagem Às inesperada, vezes, é balançava a exatamente cabeça quando com um mais misto de precisamos de gratidão e ajuda embaraço. que devemos estender Quando a foi mão convidado aos a dizer outros. algumas Respondeu palavras, ela com ele simplicidade. inicialmente hesitou. Foi o que minha mãe me Fiel ensinou à sua lá no interior de conhecida Minas. aversão Quando dividimos discursos o pouco que formais. temos, Mas, ela dizia, cedendo aos multiplicamos pedidos as bênçãos insistentes, que recebemos. aproximou-se do Silvio microfone sorriu, com aquela reconhecendo simplicidade naquela sabedoria desarmante que o simples caracterizava. uma das verdades Eu mais realmente não profundas esperava da isto. vida. Começou Uma verdade ele que com ele um mesmo leve havia sorriso. descoberto ao E, longo de sua sinceramente, não extraordinária mereço. jornada O que de vemos menino aqui hoje pobre do Brás é resultado a um do dos trabalho homens e da mais visão do Ricardo e bem-sucedidos sua da família. família. Não Dona minha. Zulmira, Então, a senhora é olhando uma para a professora plateia formada formada por pessoas e da eu comunidade, sou eternamente voluntários e grato por ter empresários. sido seu aluno. Silvio continuou. Nos anos que se seguiram, Quando o comecei minha espaço jornada novo vendendo despertar, canetas na rua, criado por Zulmira, um cliente me disse algo expandiu-se que para nunca 3 esqueci. unidades Ele em disse, diferentes "Rapaz, zonas de São Paulo, você vai tornando-se longe, uma porque referência entende que nacional para vender em algo educação precisa para primeiro adultos se importar e terceira com idade. quem está comprando." Zulmira, Silvio mesmo fez já uma pausa. passando dos 70 Seus olhos anos, percorrendo continuava os rostos atentos. ativamente envolvido
esta simples inspirando lição milhares de me acompanhou pessoas por toda com a sua vida, história de nos transformação negócios, na televisão, segunda chance. em tudo. Em Porque 2007, no final das contas, ela recebeu não o importa prêmio o que Paulo fazemos, Freire de Educação mas como Popular, tratamos as pessoas um no reconhecimento processo. por seu O trabalho silêncio pioneiro era com absoluto, alfabetização enquanto de todos idosos. absorviam as Na palavras cerimônia daquele de homem premiação, que, partindo já das com ruas da 73 Lapa, no Rio anos, de mas com Janeiro, os olhos brilhando de construíra um dos vitalidade, maiores declarou: conglomerados "A empresariais educação do me Brasil, libertou duas sem jamais vezes. perder, Primeiro, a conexão quando com me suas permitiu origens. sair da pobreza O que e da Ricardo limitação. está fazendo aqui. Segundo, Continuou quando Silvio, me deu um propósito apontando para o servir centro aos comunitário. outros. É Nunca muito é mais tarde importante para que aprender, construir para prédios ensinar, ou para fazer recomeçar. fortuna. Silvio está Santos, construindo pontes embora entre não pudesse mundos que comparecer à raramente se cerimônia encontram. devido a compromissos, Está usando privilégios enviou uma mensagem para criar em vídeo que oportunidades. foi reproduzida no E evento. isso, meus amigos, A história é o de Dona verdadeiro Zulmira sucesso. é a prova viva Finalizando de que a com seu bondade gera característico bondade, bom humor, que a generosidade Silvio arrancou cria sorrisos círculos ao virtuosos que Agora, se expandem se muito me além do permitem, que podemos gostaria de imaginar. conhecer aquela Quando lanchonete ajudamos comunitária alguém que vi na nunca entrada. sabemos o alcance Dizem que que esse fazem gesto um terá. café com pão Pode na parecer chapa, apenas que é uma um prato de maravilha, comida, mas a pode se cerimônia foi tornar um seguida movimento por que uma festa transforma comunitária, milhares de onde vidas. empresários, A história de voluntários e Zulmira e moradores Silvio locais continuou a compartilhavam inspirar o gerações mesmo de espaço, brasileiros sem barreiras como um ou poderoso distinções. lembrete de que Maria pequenos Eduarda atos de observava bondade tudo podem com um ter sorriso repercussões discreto, imensas, recordando e de que como nunca aquela é tarde história para transformar a extraordinária própria vida havia começado e a com vida um dos confronto outros. em seu sua balcão de autobiografia, recepção, publicada em Carlos 2010, aos oferecendo-lhe um copo de suco. Zulmira escreveu Pensando no no capítulo quanto as coisas final: mudaram, quando ela servia sentiu, aquele prato de observando comida, Ricardo um jovem conversando camelô, animadamente em um dia chuvoso com de jovens da comunidade, 1954, sem qualquer vestígio jamais da poderia arrogância imaginar que que estava demonstrara participando naquele de um momento dia no hotel, que mudaria Sabia não apenas que ele a vida transformou dele e a completamente minha, sua empresa, mas a de milhares comentou de Carlos. pessoas. Li uma Esta matéria é a magia recentemente. da bondade. Ele implementou um Ela tem o programa poder onde de transcender 30% o tempo dos lucros de são multiplicar-se direcionados em para formas que projetos não sociais. podemos prever. E seus Se há uma empreendimentos lição agora que aprendi incluem em uma habitações longa jornada, acessíveis é que junto nunca aos devemos condomínios de subestimar o luxo. poder Em de um canto da pequeno festa, gesto. Silvio Nunca conversava sabemos com um grupo de se crianças aquele a quem que o estendemos reconhecera a da mão televisão hoje será com o a mesmo mesma que energia amanhã que demonstrava em seu estenderá as programa. mãos a Ele multidões. brincava e Como respondia Silvio às Santos perguntas fez curiosas. comigo. E como tenho Agachando-se procurado para ficar fazer na com altura tantos delas, outros sem desde qualquer então. preocupação Na vida, com seu somos terno todos ou camelôs status. e garçonetes, Beatriz, a vendendo esposa e de servindo Ricardo, o que temos de aproximou-se melhor, de Maria esperando Eduarda dias e Carlos. melhores. Vocês São não os momentos imaginam de o quanto genuína aquele conexão fim de semana humana, Jequitimar de mudou solidariedade, nossas vidas, sem disse esperar ela, retorno, com os olhos que marejados. realmente definem Ricardo quem era um somos homem e o perdido em legado sua que própria deixamos. ambição. Ele Em tinha uma de suas sucesso últimas financeiro, aparições públicas, mas estava durante a fracassando celebração em dos tudo 20 que realmente anos do importava. espaço novo E o que fez a despertar. diferença? Silvio Perguntou Santos, Maria Eduarda, já com 89 genuinamente anos, mas curiosa. ainda mantendo Beatriz aquele carisma observou inconfundível, Silvio por um momento resumiu em antes de poucas responder. palavras a Ver filosofia alguém que guiou tinha sua conquistado vida tanto e que mais que encontrou ele, eco mas na que trajetória permanecia de tão Zulmira. genuinamente Trabalhei humano. muito, arrisquei Foi como tudo. um espelho Muitas que vezes mostrou a dormi Ricardo apenas que ele 4 havia horas se por tornado noite para e construir o que ele construía. poderia ser. Mas entendi, Quando a tarde ao longo avançava, dessa jornada, Ricardo e que o Silvio verdadeiro encontraram sucesso um momento não se para mede conversar pelo que reservadamente conseguimos para em nós banco, mesmos, no jardim, mas pelo que no centro conseguimos fazer comunitário. pelos outros. Nunca tive a É isso oportunidade que de permanece. realmente É agradecer. isso que realmente Disse Ricardo. importa no final Naquele de fim tudo. de semana, A história mudou do reencontro completamente entre minha o vida. empresário bilionário Silvio sorriu e a com humilde aquela garçonete simplicidade que um dia desarmante o ajudou, que o tornara tornou-se um amado por capítulo milhões de emocionante brasileiros. na rica Sabe, biografia Ricardo, de Silvio Santos. na vida, Mais do descobri que que isso, todos nós transformou-se precisamos em uma parábola ocasionalmente moderna de um lembrete sobre gratidão, sobre o que realmente generosidade importa. e Eu a também interconexão recebo de esses nossas lembretes vidas constantemente. Um lembrete de Como que, assim? como Silvio sempre Perguntou acreditou, Ricardo, surpreso. nossos atos de Há bondade alguns anos, podem ecoar estava em através uma do reunião tempo de maneiras que importante jamais com poderíamos executivos imaginar. internacionais. E sempre Todos que alguém aqueles homens visitava de qualquer terno uma das discutindo unidades milhões. do espaço Silvio novo fez uma despertar, pausa. seus Era olhos recebido revelando com uma mistura placa de que trazia diversão e inscritas as sabedoria. palavras que No meio da sintetizavam reunião, a filosofia meu de vida, telefone tocou. tanto de Zulmira Era minha filha mais quanto nova, de Silvio na Santos. época com apenas Nunca 6 é tarde anos. para aprender. Quando atendi, Nunca é tarde ela para só queria me recomeçar. contar E nunca que tinha jamais perdido um dente. é tarde demais para Ricardo fazer o bem. sorriu, imaginando a cena. E o que você fez? Pedi licença
licença a todos aqueles executivos importantes e conversei 5 minutos com ela sobre o ratinho dos dentes, respondeu Silvio, rindo. Alguns acharam estranho, outros acharam admirável. Mas naquele momento,
percebi que aquela ligação de 5 minutos era infinitamente mais importante que qualquer negócio que estivéssemos discutindo. As palavras pairaram entre eles por um momento, carregadas de significado. Esta é a verdadeira lição que aprendi com você, Silvio, disse Ricardo finalmente. Que no final das contas, não são os negócios, o dinheiro ou o status que definem nosso valor. É como tratamos as pessoas no caminho, especialmente aquelas que aparentemente nada podem fazer por nós. Silvio assentiu, satisfeito por ver que sua mensagem havia sido compreendida em sua essência. E você sabe o mais interessante, acrescentou ele com aquele brilho característico no olhar. Quando vivemos assim, o sucesso nos negócios vem como consequência natural. As pessoas confiam em quem as respeita genuinamente. Elas se dedicam mais a quem as valoriza de verdade. Enquanto caminhavam de volta para a festa, foram interrompidos por Lucas e Gabriel, os filhos de Ricardo, acompanhados por jovens da comunidade. Pai, senhor. Silvio, precisamos da opinião de vocês sobre uma ideia para expandir o projeto, disse Lucas, com o entusiasmo de quem descobrira uma nova paixão no trabalho social. Ricardo olhou para os filhos com orgulho evidente. Em apenas 6 meses, ambos haviam se transformado de adolescentes alienados em jovens comprometidos com mudanças sociais significativas. Claro, estamos ouvindo, respondeu ele, colocando o braço sobre os ombros do filho mais novo. Enquanto os jovens explicavam animadamente seus planos, Maria Eduarda observava a cena de longe, percebendo como aquele encontro aparentemente casual no Hotel Jequitimar havia desencadeado uma série de transformações que agora beneficiavam centenas de pessoas. Carlos, que se preparava para retornar ao hotel, aproximou-se para despedir-se. Sabe o que aprendi com tudo isso? Disse ele contemplativo. E às vezes, um simples gesto de humildade pode criar ondas de mudança que alcançam lugares que jamais imaginamos. Maria Eduarda assentiu, seus olhos fixos em Silvio Santos, que agora participava entusiasticamente da discussão com os jovens, oferecendo sugestões práticas baseadas em décadas de experiência nos negócios. E que o verdadeiro legado não está nos edifícios que construímos ou nas fortunas que acumulamos, acrescentou ela. Está nas vidas que tocamos e nas pessoas que inspiramos a serem melhores. Quando o sol começava a se pôr, lançando uma luz dourada sobre o centro comunitário, Silvio Santos preparava-se para partir. Antes de entrar na van que o levaria de volta, ele parou por um momento, observando Ricardo interagindo com os moradores da comunidade. O empresário, antes arrogante, agora escutava atentamente uma senhora idosa que explicava os desafios do bairro, tomando notas em um pequeno caderno. Um dos assistentes de Silvio aproximou-se. Sr. Abravanel, precisamos ir para cumprir sua agenda. Silvio assentiu, mas seus olhos permaneceram na cena por mais alguns instantes. Sabe, disse ele, quase em um sussurro, pessoas me perguntam qual foi minha maior conquista na vida. Esperam que eu fale sobre o SBT, o baú da felicidade ou os bancos. Mas a verdade é muito mais simples. O assistente olhou para ele curioso. E qual foi, senhor? Silvio sorriu, aquele sorriso que por décadas entrou nas casas dos brasileiros, transmitindo alegria e esperança. Ter vivido uma vida onde pude ser o mesmo senhor, seja vendendo canetas na Rua da Lapa, seja comandando um império, não ter deixado que o sucesso mudasse minha essência. Ele fez uma pausa, seus olhos brilhando com emoção contida. E de vez em quando, talvez ter inspirado outros a fazerem o mesmo. Ao entrar na van, Silvio acenou uma última vez para Ricardo e sua família. O gesto simples carregava um significado profundo que transcendia aquele momento e aquele lugar. Era o reconhecimento silencioso de que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela possui, mas em quem ela é e no impacto positivo que causa na vida dos outros. Enquanto a van se afastava,
Ricardo permaneceu observando com uma sensação de profunda gratidão. Aquele encontro no hotel, que começara com sua própria arrogância, havia se transformado no ponto de virada mais significativo de sua vida. Através da humildade e sabedoria de Silvio Santos, ele não apenas redescobriu seus valores fundamentais, mas encontrou um propósito maior para sua riqueza e influência. E assim, o legado da simplicidade continuava a se espalhar, tocando cada vez mais vidas, como ondas que se expandem indefinidamente a partir de uma única pedra lançada nas águas tranquilas. Maria Eduarda, que assistira a toda essa jornada desde o início, sorriu ao pensar em como aquela história extraordinária poderia ser resumida em uma simples frase que ouvira Silvio Santos dizer certa vez em seu programa: "O segredo não é ser importante, é ser importante na vida de alguém." Naquele centro comunitário em Heliópolis, cercado por pessoas cujas vidas haviam sido transformadas, esse legado de simplicidade, humildade e generosidade continuaria a florescer por gerações, lembrando a todos que o verdadeiro valor de uma pessoa nunca esteve no tamanho de sua fortuna, mas na grandeza de seu coração. E quanto a Silvio Santos, ele seguiria sendo quem sempre foi, um homem que, partindo das ruas da Lapa, construiu um império sem jamais perder sua humanidade. Um homem cuja maior riqueza nunca esteve em contas bancárias ou propriedades, mas na capacidade de tocar vidas e inspirar transformações com gestos simples de respeito e dignidade. Como ele mesmo diria, com seu característico entusiasmo: "Isso é maravilhoso.